Eu amo ser professora. Se você tem curiosidade sobre como é ser professora, se é uma profissão que vale a pena, como que funciona isso, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Meu nome é Samantha e você está no Culturas Harmônicas. Me conta o que você imagina quando você escuta a palavra professor, professora. A gente escuta muitas coisas diferentes, não é verdade? E aí agora me bateu inclusive uma dúvida aqui. Deixa aí nos comentários qual a sua impressão, a sua percepção quando o assunto é professor, professora. Deixa nos comentários e coloca #professores para a gente ter uma ideia aí se isso que a gente está escutando corresponde mesmo, né, com aquilo que a gente está pensando ou não. Por que eu amo ser professora, né? E eu falei isso para vocês no início do vídeo. É muito interessante porque eu sou professora da primeira fase, né, da educação básica, que vem lá da educação infantil até o 5º ano, e tem um vídeo aqui no canal também que chama O que faz um professor, que eu falo um pouquinho sobre as habilitações de quem faz pedagogia, tá? Você pode estar consultando depois esse vídeo aqui no canal. Gente, por que eu amo ser professora? É muito, muito, assim, maravilhoso e especial quando, por exemplo, uma criança aprende a ler. Eu trabalhei algum tempo com a educação na alfabetização de crianças, então é algo fantástico. É a satisfação do nosso trabalho, né? Não tem algo que pague. Você trabalha para ver esse resultado, né? Então, quando você trabalha com alfabetização, o objetivo maior é o quê? Ver essa criança aprendendo, né? E ali lendo, escrevendo, e isso é maravilhoso. Uma característica minha é que eu trabalho tanto com crianças quanto com adultos. Então, eu não trabalho ali com essa faixa etária do adolescente, do ensino médio, não. Mas eu trabalho com adultos, já trabalhei na graduação e na pós-graduação também. E aí é muito gostoso, é muito bom. Por quê? Lá na graduação ou na pós-graduação, você está discutindo as teorias que a gente aplica e que a gente trabalha lá na primeira fase. Então é um diálogo muito bacana, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não é difícil de você administrar ou estar atuando nesses dois ambientes. Pelo contrário, uma coisa complementa a outra, né? Porque na pedagogia você precisa ter uma teoria muito bem consolidada para você conseguir trabalhar com crianças, né? Então a gente não trabalha ali de qualquer jeito. Tem inclusive uma autora que chama Terezinha Rios, onde ela vai trazer as dimensões éticas do trabalho docente. E quais são essas dimensões, né? É a técnica, que é isso que eu estou falando para vocês aqui, é a teoria que embasa a minha prática, é aquilo que eu estudo para entender como que funciona a aprendizagem da criança, de que forma, qual a metodologia que eu preciso usar. Então a Terezinha Rios ela vai dizer que é uma das dimensões fundamentais para a profissão docente, que é a dimensão técnica, é o domínio de saberes, conteúdos, metodologias, para você estar trabalhando, né, seja com crianças, com adultos. A outra dimensão é a dimensão estética. Essa estética, ela não está relacionada àquela questão de ser bonito, nada disso. É uma estética no sentido da sensibilidade com o aluno, com o estudante. Eu vejo essa sensibilidade como algo assim fundamental, porque quando a gente trabalha com pessoas, com o ser humano, isso tem que estar muito presente, não tem como ser diferente. A sensibilidade de você entender a dificuldade de uma criança, de você entender os conflitos que ela está passando, de você entender por que às vezes ela está quietinha ali no cantinho dela, o que está acontecendo por trás. Você precisa ter essa sensibilidade humana para com o outro. E uma coisa que eu acho fundamental é a questão do respeito nesse processo. Tem muita gente que tem uma dificuldade ainda de lidar com a criança e entender o que é esse respeito, né? Talvez a gente possa fazer um vídeo só falando sobre isso. A criança, ela precisa sim do nosso respeito,
como é que a gente conversa com a criança? Né? Como é que a gente fala com ela? Talvez tem pessoas que conversam com a criança numa estrutura totalmente diferente do que quando conversa com um adulto, por exemplo. Como se a criança fosse menos merecedora da minha atenção, do meu respeito. E isso não pode existir de maneira alguma na educação. Como o próprio nome diz, educação. Né? Esse é o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e precisa ter impregnado no nosso ser, né? Na nossa fala, na nossa postura, é o respeito e a educação. Independente se é com a criança, com o pai dessa criança, com a família, né, da criança, com os colegas do lugar onde eu trabalho, com os meus parceiros, né, de profissão, ali, os professores que trabalham comigo. Então, independente, a questão do respeito e da educação, ela precisa ser uma marca realmente ali do professor. O terceiro elemento, e esse, gente, ele é tão bacana que eu vou pegar aqui nos meus escritos, para falar direitinho as palavras que a Terezinha Rios utiliza. Ela vai dizer que é a dimensão política. E aí, exclui lá, não tem nada a ver com essa questão de política, que é um nome que já está tão pesado, tão carregado, né, cheio de conceitos que quando a gente escuta dá até um arrepio. Não é disso que se trata. Olha que lindo isso. A dimensão política está relacionada à participação na construção coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres. Professores, professoras são formadores, são educadores. Então, a gente precisa entender que faz parte de um projeto de construção humana, né? De reflexão. Gente, e isso é lindo. É por isso que eu amo ser professora. E aí eu não estou romantizando aqui, e romantizar significa desconsiderar tudo aquilo que não é tão legal na profissão. Como todas as profissões, é claro, nós temos as partes positivas e, claro, tem um monte de coisa que precisa ser ajustadas, né? Como, por exemplo, a infraestrutura das escolas, principalmente as escolas públicas, o número excessivo de crianças que a gente tem em sala de aula, que mais? A não valorização, isso é muito sério, né? Do próprio profissional, e aí valorização de todas as esferas, né, que a gente conhece bem, a questão da remuneração. Então, quando eu falo eu amo ser professora, eu amo, mas ao mesmo tempo eu entendo todos esses desafios, não estou desconsiderando essas questões, e isso inclusive faz parte da nossa profissão, de você levar ao entendimento das pessoas os desafios que a gente enfrenta no dia a dia para fazer o nosso trabalho. Então, se você é professor, professora, se você está nesse processo de formação, conhece pessoas que gostariam de estar dialogando sobre esse assunto e o fazer docente, né, independente de qual turma trabalha, de qual idade trabalha, manda esse vídeo, já deixa o seu like aqui também, tá? E aí eu queria muito fazer esse diálogo com vocês, porque assim, se a gente for pensar bem, professor, professora, ele tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais harmônica, não é verdade? De uma cultura harmônica. Então, um abraço forte, um abraço grande para você e até o próximo vídeo.